As plantas da caatinga possuem propriedades que protegem o estômago e auxiliam na recuperação de inflamações nesse órgão. A aroeira e a espinheira santa, por exemplo, são plantas indicadas para o tratamento da gastrite, uma doença comum entre os brasileiros. O Sertão Saudável de hoje acompanha as principais formas de prevenção desse problema e como ele deve ser tratado. Qual a diferença entre essas doenças, úlcera, gastrite e refluxo? A gastrite é uma inflamação que ocorre no epitélio que reveste internamente o estômago. Então, quando essa inflamação ela dura alguns dias, dura mais tempo, pode gerar uma ferida, que essa ferida é chamada de úlcera. Então, por outro lado, nós temos também o refluxo, que é quando ocorre o retorno desse conteúdo do estômago, do conteúdo estomacal, e aí a gente tem a chamada doença do refluxo. Então, como o conteúdo gástrico ele retorna, através desse refluxo, a gente pode ter uma inflamação do esôfago e aí se instala o que a gente chama de esofagite de refluxo. Como essas doenças podem ser diagnosticadas? Existe um exame que é chamado de endoscopia, que é um exame específico para diagnóstico dessas doenças. Então, através dessa endoscopia, o médico pode avaliar a extensão da lesão, se ocorre uma inflamação ou se ocorre uma ulceração, que é a ferida, e também a presença do Helicobacter pylori no estômago do paciente. Que levam a pessoa a ter a gastrite ou até mesmo a úlcera? Bem, a úlcera e a gastrite, elas vão se instalar no nosso organismo todas as vezes que a gente tiver um desequilíbrio entre os fatores agressores e os fatores protetores. Então, os principais fatores protetores que nós temos são a produção de muco no estômago, a produção do bicarbonato, a produção de prostaglandinas, que tem uma ação citoprotetora também no estômago, e temos também os fatores agressores, como, por exemplo, o estresse, o consumo excessivo de álcool, o fumo também em excesso, o uso de alguns medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, o ácido acetil salicílico. Então, se ocorre uma predominância desses fatores agressores, nós temos também o desencadeamento da gastrite e da úlcera. Uma outra coisa muito importante, um outro fator agressor que também é muito importante hoje em dia e que deve ser investigado, é a presença da bactéria Helicobacter pylori. O que é o H. pylori? Gostaria de saber. O Helicobacter pylori é uma bactéria popularmente conhecida como H. pylori e que habita o nosso estômago normalmente. Então, estima-se que cerca de 70% a 80% da população esteja infectada com essa bactéria e aí, quando ela está presente no estômago, ela aumenta a produção de ácido clorídrico, levando aos quadros de gastrite e também de ulceração. Então, isso foi um achado muito importante e muito interessante, porque essa bactéria consegue sobreviver em condições extremamente inóspitas, como, por exemplo, o pH do estômago, que gira em torno de 1,5 a 2, é esse valor do pH, e aí ela consegue sobreviver nessas condições e produzir os quadros de úlcera e também de gastrite. Então, é muito importante, quando se detecta a presença do Helicobacter pylori, que seja feito um tratamento para a erradicação desse Helicobacter. Então, normalmente o tratamento é feito utilizando uma associação de antibióticos, como por exemplo a amoxicilina e a claritromicina, e também uma droga citoprotetora como o omeprazol. Então, é muito importante a gente aconselhar que as pessoas que têm essa bactéria, que procurem um médico para obter esse tratamento, porque se não for erradicada, o Helicobacter pylori, essa úlcera, ela pode ter recidivas, ele pode ter o aparecimento de novas lesões, de novas ulcerações. Então, normalmente o tratamento é feito em média durante 7 dias, mas pode durar mais tempo de acordo com o grau da lesão e a presença da bactéria, mas isso só o médico que vai poder orientar de uma maneira mais precisa esse tratamento. Os alimentos provocam gastrite? Provocam sim. Então, principalmente os alimentos gordurosos, como aqueles à base ricos também em creme de leite, em chantilly, toucinho, gorduras de maneira em geral, esses alimentos são de difícil digestão e podem contribuir para aumentar os sintomas da azia, da queimação no estômago, da má digestão e também podem provocar a úlcera e também a gastrite. Então, deve-se evitar também embutidos, como por exemplo a salsicha, o salame, mortadela, o lombo,
Então, são alguns tipos de alimentos que podem provocar gastrite e também ulceração. O café pode causar gastrite? Bem, essa questão de se o café pode provocar úlcera, se pode provocar gastrite ou não, isso é uma coisa um pouco controversa. Então, se nós levarmos em consideração o mecanismo de ação da cafeína, que é a substância que está presente no café, essa cafeína pode sim provocar alterações no conteúdo ácido do estômago. Então, alguns medicamentos que muito utilizados para dor, para inflamação, eles combinam a cafeína com anti-inflamatórios não esteroidais. E isso pode aumentar o risco da gente ter uma gastrite e também ter uma úlcera. Então, alguns pesquisadores também defendem que não existe uma comprovação clínica de que o café pode provocar essa ulceração. Mas o certo é que ele é um irritante do nosso trato gastrointestinal e, assim como a pimenta, ele pode provocar alterações na motilidade intestinal e também alterações na produção de ácido clorídrico no estômago. Quais são os sintomas da gastrite e da úlcera? Entre os principais sintomas dessas doenças, nós temos, por exemplo, a azia, a queimação, a dor torácica, a dor abdominal, tosse seca. Pode haver também um retorno, né, de parte do conteúdo estomacal após a ingestão de algum alimento. Então, são alguns sintomas que podem estar relacionados com o aparecimento da gastrite e também da úlcera. Então, é muito comum também se ter febre, né, aumento da temperatura do corpo. E se esses sintomas eles aparecerem, né, e mesmo com o uso de algum medicamento, por exemplo, alguns antiácidos, que normalmente são as substâncias de escolha para esse tipo de situação, né, se a pessoa utiliza esses antiácidos durante alguns dias e os sintomas não desaparecem, um médico deve ser procurado para se fazer um diagnóstico mais preciso, porque essa úlcera ela pode estar sendo provocada tanto por um aumento da produção de ácido, como por exemplo a dispepsia, mas também pela presença do Helicobacter pylori, e isso deve ser diagnosticado para que essa bactéria seja erradicada do nosso organismo. Porque quando vemos um alimento ou o cheiro, ficamos com água na boca? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, inclusive quando nós estamos ministrando aula, discutindo com os alunos essas questões, né, os alunos dizem que quando sentem água na boca, né, sentem uma leve azia, uma leve queimação no estômago, né, e tem normalmente essa preocupação de se isso pode provocar a gastrite e a ulceração. Então, não existe registro de que isso possa provocar essas situações, né, porque isso é um processo normal do nosso organismo. Então, quando a gente vê um alimento, quando a gente sente o cheiro, quando a gente mastiga, né, o organismo começa a se preparar para poder fazer a digestão desse alimento. Então, ocorre a secreção, a liberação de um hormônio chamado de acetilcolina, e essa acetilcolina, junto com a gastrina e junto com a histamina, são os principais hormônios, as principais substâncias responsáveis por aumentar a produção de ácido clorídrico no estômago, que vai facilitar a digestão. Então, isso é uma coisa que ocorre normalmente e é até bom, né, a gente sentir essa água na boca, porque pode aproveitar ao máximo o sabor, né, que os alimentos têm para nos proporcionar e trazer, de certa forma, bem-estar, felicidade e alegria. Quais os principais medicamentos para tratar a úlcera? Bem, do ponto de vista farmacológico, existem várias alternativas para que seja feito o tratamento da gastrite e da úlcera. Então, normalmente, o tratamento é iniciado com o uso de algum antiácido, que são substâncias que vão tentar neutralizar o excesso de ácido clorídrico no estômago, e essas substâncias são a base de bicarbonato de sódio e hidróxido de alumínio, entre outras bases que vão atuar no nosso organismo. Por outro lado, existem alguns medicamentos, como os inibidores da bomba de prótons, como por exemplo o omeprazol, o lansoprazol, o rabeprazol. Existem os antagonistas dos receptores da histamina, como por exemplo a cimetidina, a ranitidina e a famotidina. Existe também o misoprostol, que é um análogo das prostaglandinas que tem atividade citoprotetora no nosso organismo. Então, esses medicamentos eles devem ser prescritos por um médico após o diagnóstico, se a úlcera é uma úlcera aguda ou uma úlcera crônica, e o tratamento deve ser rigorosamente seguido durante todo o prazo estipulado pelo médico. Então, esses medicamentos podem trazer alguns efeitos colaterais, né? Normalmente esses efeitos não aparecem, mas podem ter efeitos colaterais e, quando aparecerem, devem ser comunicados imediatamente ao médico que prescreveu o medicamento. Quais são os efeitos colaterais desses medicamentos? Os efeitos colaterais desses medicamentos, como nós comentamos agora há pouco, normalmente eles não aparecem, né? É muito raro aparecer algum efeito colateral quando se usa, por exemplo, esses
antiácidos, as drogas citoprotetoras de maneira em geral, mas quando eles aparecem, é muito comum a gente ter diarreia, náusea, vômito, tontura, dores musculares, hipergastrinemia, que é um aumento da secreção de gastrina. Então isso pode provocar a queimação, a azia, a dor torácica, né? Então, normalmente esses efeitos eles não aparecem, né? Mas se aparecerem, devem ser imediatamente comunicados ao médico. Então, uma outra coisa que nós chamamos a atenção é para o uso da famotidina, que nos homens ela pode provocar ginecomastia, que é o aumento do tamanho das mamas, e algumas vezes ela pode provocar também uma diminuição da libido, né? Uma diminuição do desejo sexual. Então, normalmente esses sintomas, né, eles não aparecem, mas se aparecerem devem ser informados ao médico que prescreveu o medicamento. No próximo bloco, você vai aprender a fazer o chá de aroeira, planta da caatinga que auxilia no tratamento da gastrite. Bom, pessoal, então para terminar o programa de hoje, nós vamos aprender mais uma receita caseira de como preparar um chá à base de plantas medicinais para tratamento da gastrite e também da úlcera. Então, para isso, nós vamos precisar de 1 litro de água, uma panela para fazer o cozimento ou fazer o decocto, e aqui nós temos 3 plantas que são muito utilizadas na medicina popular, por via oral, para o tratamento da gastrite e também da úlcera. Então, aqui nós temos folhas de espinheira santa, temos também a casca da aroeira do sertão, que é muito encontrada na região da Caatinga, e também as folhas da malva santa. Para a preparação do chá das cascas de aroeira, nós vamos precisar de uma panela, vamos adicionar 1 litro de água e vamos colocar cerca de 100 gramas de casca de aroeira, quebrada em pedaços menores, para que seja feito o cozimento ou a decocção. Após a água começar a ferver, aguarda-se 10 minutos de cozimento e após os 10 minutos pode-se desligar o fogo e esperar o cozimento esfriar. Então, após a preparação do chá, esse chá deve ser colocado numa xícara de café, meia xícara de café para meia xícara de água, mistura-se a água com o chá na proporção de 1 parte para 1, e aí fica a critério de cada um. A preparação pode ser tomada adoçada ou não. Então aqui pode-se adoçar, mexe um pouco e aí pode-se tomar o chá de 1 a 3 vezes por dia, dependendo da necessidade do paciente.